Bom, e agora a gente fala sobre a abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos, que caiu para 7 milhões e 359 mil em junho, segundo o relatório JOLTS, que foi divulgado agora há pouco pelo Departamento do Trabalho. Resultado que ficou levemente abaixo aí da expectativa dos analistas, que projetavam 7 milhões e 400 mil vagas. Vamos entender um pouco mais sobre esse impacto, sobre esse indicador importante do mercado de trabalho, com o João Tonello, analista da Nomos. João, bem-vindo aqui no Money e um bom dia para você. Pois não, Muriel, bom dia. Quero muito saber a sua percepção. A gente está falando aí de um resultado de 7,359 milhões em junho, mas a previsão oficial era de 7,4 milhões. O quão abaixo do esperado veio, ou apesar aí dessa leve queda na comparação com a expectativa, ainda assim está dentro do que estava sendo previsto? Foi um dado que veio praticamente em linha e levemente abaixo, né, como você bem disse. Esse levemente abaixo, ele foi bom para o mercado, porque o que a gente consegue ver é que as empresas elas continuam contratando, menos mesmo abrindo menos vagas, né, então as empresas continuam, tendo um bom número de vagas de emprego, e a demanda por mão de obra, ela segue diminuindo. E é exatamente isso que o Fed queria ver, porque desde o último discurso do Kevin Warsh, a gente viu um Fed com a mão mais pesada, um Fed que quer observar como que o mercado precifica juros. Então já estava precificando uma alta com 70% de chance para setembro, né. Então o Kevin Warsh fez o discurso dele na semana passada agora, com faltando 6 dados apenas para ele encontrar, essa questão de juros para a próxima reunião do Fed, que são 2 payrolls, que vai ser um nessa sexta-feira, 2 CPI e 2 CPIs. Então, o Fed precisa ver esses dados de emprego, eh desacelerando um pouco, mas também sem desacelerar muito. Então o dado veio, assim, perfeito, como uma luva, como a gente precisava, para que o mercado americano recebesse esse dado muito bem. E a gente viu, recentemente, quando saiu esse dado agora às 11 horas da manhã, S&P novamente em máximas históricas ali, acelerando tudo que pode. Pois é, e aí depois desse resultado também, João, olhando aqui o CME Group, aqui o Fed Watch, a gente já percebe que está quase empatado ali na projeção de se vai ter ou não um aumento dos juros já na reunião agora de setembro. Tem 56,93% do mercado falando que vai ter aumento e 43% dizendo que não, que vai ter manutenção. Como é que você encara isso depois desse resultado e com os resultados que a gente tem acompanhado como um todo também com relação à inflação e esse cenário até de uma guerra que agora pode talvez ter um cessar-fogo, pode ter um avanço? Ótimo. A gente encontra, né, essa mudança dos 70% quando o Kevin Warsh tinha terminado seu discurso na última quarta-feira, para esse número que você acabou de comentar atual, justamente nessa interpretação boa do mercado, que o emprego não estando tão forte, a mão do Fed não pode ser tão pesada para conter a inflação. A gente vê um Kevin Warsh irredutível, que ele quer porque quer diminuir a inflação a 2%. Ele não abre mão dessa redução da inflação. Só que para isso ele precisa subir juros. E aí, se o emprego não ajuda ele, ele não pode mexer nessa taxa de juros. Então, por isso que diminuiu essa chance. E para a gente aqui, em emergentes, é muito bom que essa taxa de juros não acelere, porque quanto mais alto for os juros lá fora, menos atrativo é o capital para dentro do Brasil. Então, o que a gente torce é um mercado americano que consiga conter a inflação devagarosamente, sem alta de juros, sem essa aceleração, para que encontre cada vez mais um valor justo ali para trazer a inflação para baixo sem disparar juros, senão o fluxo para o capital brasileiro acaba sendo menor. Perfeito. Já aproveito para te perguntar também um pouco mais sobre esses impactos que a gente está acompanhando. O que talvez pode agora pressionar mais e preocupar mais o Federal Reserve com esses resultados? A gente está falando talvez do mercado de trabalho ainda, ou ainda é o cenário inflacionário, ainda mais com essa guerra que segue muito instável? Excelente pergunta. O Fed hoje, ele olha, né, para diversos indicadores, diferente do Powell, que dava indícios do que ele estava olhando para a inflação. O Kevin Warsh, ele é bem fechado, ele não é tão transparente em como vai ser essa análise. Mas o Jolts sozinho, que foi esse dado que saiu agora às 11, ele não vai definir a trajetória do Fed. A gente tem pesquisa ADP, pedido de seguro-desemprego, a gente tem payroll nessa sexta-feira. Então, acho que o que mais vai definir são esses 6 indicadores que eu comentei, os PCI, que é os PCI e o PCI, e que vai depois definir como que vai a inflação americana, né. Após isso, a gente tem o payroll, que é efetivamente o dado mais atual, porque o JOLTS ele solta os números de junho, então ele é uma previsão do payroll que vai soltar os números de julho.
Então, os JOLTS em relação ao payroll é um dado levemente atrasado. E dentro dos JOLTS sai também alguns outros indicadores dentro deles que é muito interessante também, que é a questão dos quits, que é o cara que se demite voluntariamente. E essa demissão voluntária, ela também é muito importante, porque se tem muita demissão voluntária, significa que a pessoa que está se demitindo não dá muita importância para o emprego por ter muita oferta. E isso não está acontecendo, a gente não está vendo quits muito altos, né? Então, junto com o JOLTS, esses quits também é muito interessante de analisar junto com o dado. E aí até aproveito para te perguntar, para entender um pouco da sua percepção sobre essa nova ideia do Federal Reserve com o novo presidente do Fed, que é esse guidance aí, até essa ideia de o que vai acontecer daqui para frente. Parece que esse guidance vai ficar um pouco mais escondido ou talvez nem vai ser divulgado diante aí do que Kevin Warsh tem falado. Na sua avaliação, faz sentido diante do cenário econômico que os Estados Unidos estão passando, diante dessa instabilidade provocada pela guerra, ou não? O ideal seria algo mais claro, mais transparente? É uma pergunta que vai dividir muito o mercado, né. Eu gosto mais de como o Kevin Warsh traz hoje a análise, porque ela traz uma visão mesmo de precificação de mercado. Então o mercado ele vai precificar conforme ele interpreta os dados, não conforme uma interpretação como antes era. O pessoal assistia à reunião do Fed, e aí interpretava o Powell, e a partir da interpretação do Powell tomava as decisões de mercado. Hoje isso muda. Hoje o mercado interpreta dados e a partir da interpretação do mercado a dados, o Fed toma suas decisões. Então, nessa visão, para mim, atual, mostra mais transparência de números, porque antes, o mercado não precificava os dados efetivamente, porque às vezes o Powell não dava importância a eles. Só que será que o Powell sabia exatamente o que olhar, ou ele ficava sempre atrás da curva de juros? Essa é uma questão que divide opiniões no mercado, né? Então, a gente observar agora que o mercado tem esse direito de precificar todos os dados efetivos, a gente tem uma maior transparência de como o mercado interpreta o dado. E aí a gente não sabe mesmo o que o Kevin Warsh vai olhar e vai pontuar para definir a política de juros. Então, para mim, atualmente, essa nova política é mais interessante. Perfeito. E aí, João, para a gente encerrar, agora o payroll sai agora já na próxima semana, na verdade no fim dessa semana, né, na sexta-feira. Já também quero saber a sua avaliação do que a gente precisa olhar, o que a gente precisa esperar para esse resultado do payroll. Perfeito. A gente não pode ver um payroll acelerando muito forte, seria o pior cenário. Então, se a gente tivesse ali diversas vagas sobrando, seria ruim, porque mostraria um mercado de trabalho muito forte. Duplo mandato do Fed tem que garantir pleno emprego e inflação. Então, se tem muito oferta de trabalho e a inflação está forte, o Kevin Warsh pode pesar a mão nos juros. Então, esse seria o pior cenário. Um payroll muito fraco pode mostrar recessão dos Estados Unidos, também é ruim. Então, um payroll ali levemente abaixo, como saiu esse JOLTS, é o melhor dos cenários. Porque a gente teria um mercado de trabalho que continua funcionando, continua abrindo vagas, continua forte, mas não tão forte a ponto de poder pesar a mão dos juros. E o melhor dos cenários para frente, os chamados PCIs, é que venha uma inflação um pouco mais leve, que aí sim consolida um não aumento de juros em setembro, que é o que a gente está torcendo atualmente. Muito bem, João Tonello, analista da Nomos, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Bom trabalho, boa semana para você. Agradeço imensamente. Obrigada.